Esta manhã o Opinião Pública está em direto da Universidade do Algarve, em Faro, onde se encontra a jornalista da SIC, Conceição Ribeiro. Muito bom dia, Conceição. Já estás pronta para ouvir aí algumas opiniões? Sim, a questão da liberdade de imprensa, também do direito à presunção de inocência, do direito à personalidade, são questões que habitualmente são tratadas em sala de aula e por isso mesmo trouxemos o tema do dia aqui para esta aula. Supostamente deveria ser uma aula de semiótica do segundo ano de Ciências da Comunicação. Trocamos isso por Operação Marquês e por estes desenvolvimentos com esta decisão, esta providência cautelar que impede o Grupo Cofina de publicar notícias sobre esta questão. Vou falar com o Emílio, que para além de ser aluno também já tem alguma experiência de jornalismo, nomeadamente na Madeira. Emílio, como é que tu encaras toda esta situação de haver uma decisão judicial que impede vários órgãos judiciais de um mesmo grupo de publicarem determinadas notícias sobre determinado assunto? Há que ver que, independentemente de tudo, estamos a falar de um país que é democrático, ou seja, existe a liberdade de expressão. É um bocadinho restritivo haver esta restrição cautelar, mas também temos que analisar a perspectiva do cidadão, que é ele é um cidadão, ainda está a ser julgado, ainda tem os seus direitos à sua privacidade, à sua informação, à sua vida pessoal, e de certa forma, ao publicar assim dados que não estão comprovados como 100% certos, estamos um bocadinho a prejudicar a imagem de uma pessoa que ainda nem sequer foi julgada como culpada, ou seja, está aqui a haver um embate entre a democracia. Temos a liberdade de expressão de um lado e a liberdade a ter a sua própria vida e a sua privacidade do outro. Tens acompanhado esta questão, tens lido de vez em quando o Correio da Manhã também, por exemplo, que é um dos órgãos que é abrangido por esta providência cautelar. Qual é a tua opinião sobre este género de cobertura? Achas que é realmente uma questão de interesse público todas estas notícias que estes órgãos de comunicação têm divulgado ou que toca de alguma forma, são de alguma forma já excessivas, como alega a defesa de José Sócrates? Eu acho que o Correio da Manhã é um bocadinho excessivo a nível da informação que dá e também um bocadinho escasso a nível das provas para fundamentar a informação que dá, na minha opinião. E, por exemplo, o facto de alguns jornalistas terem tornado assistentes do processo e, de acordo com esta decisão do Tribunal de Providência Cautelar, eventualmente esses jornalistas poderem passar informação a outros colegas para a publicarem. Tu também já és jornalista, já tens alguma experiência. Achas que é legítimo, que o direito de informar justifica também que se tente de todas as formas ter acesso às informações e que o público tem, acima de tudo, o direito também de ser informado? O público tem o direito a ser informado, é verdade, mas antes de sermos públicos somos pessoas e também temos o direito, pronto, à tal situação, à nossa privacidade. Eu acredito que a informação deve ser divulgada, mas não aos custos da destruição de outro dever de democracia como o que está a acontecer. Vamos aqui falar com outra aluna, não é do segundo, é do terceiro ano, está aqui também, é Marta. Marta, qual é a tua opinião sobre esta situação? Quando ouviste a notícia de que havia uma decisão judicial para que determinados órgãos de comunicação social não pudessem publicar notícias sobre a Operação Marquês, tu és estudante de jornalismo, o que é que passou pela cabeça? Qual foi a tua opinião? Claro que como aspirante a jornalista ainda não sou, mas espero no futuro sê-lo. Claro que dois pilares importantes da nossa sociedade estão implicados. Por um lado, como o Emílio disse, a questão da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa são dois pilares importantes na nossa sociedade, porque temos o direito a estar informados e de transmitir a informação verdadeira. E, por outro lado, está o facto de vermos a pessoa, o arguido, porque para todos os efeitos o ex-primeiro-ministro José Sócrates é constituído arguido e ainda não foi provado ou não se é de facto acusado. Sabemos que é suspeito de fraude fiscal, de branqueamento de capitais, de corrupção. Até que ponto é que isso é verdade ainda não foi provado. E, tal como o Emílio disse, é normal que toda a informação que saia muitas vezes possa ser tida como a correta. E claro que tem de haver sempre um meio termo neste meio, que é a comunicação social, porque para todos os efeitos o jornalista tem a principal função de informar e de decidir se a informação deve ou ser não passada. E o facto de outros órgãos de comunicação social que não pertençam ao Grupo Cofina poderem dar notícias sobre a Operação Marquês e apenas estes órgãos ligados ao Cofina, como o Correio da Manhã, como a Revista Sábado, é que não estão autorizados a divulgar estas notícias, achas que isto estava um precedente perigoso? Achas que, tal como diz o subdiretor do Correio, aliás, o diretor adjunto do Correio da Manhã, que é concorrência desleal para... Acaba sempre
Sim, claro, acaba sempre por estar implicado, até porque tem de haver, é normal que haja concorrência no mercado da comunicação social, e a partir do momento em que há um grupo de comunicação social que é impedido de publicar, de noticiar, de sequer transmitir informação, obviamente que fica em desvantagem e provavelmente será posta em causa o próprio profissionalismo do jornalista. Obrigada. Dou a opinião de dois dos alunos deste curso de Ciências da Comunicação, aqui da Universidade do Algarve. Ao longo da emissão vamos ouvir ainda mais algumas opiniões. Voltamos, nesta altura, até a Universidade de Faro em direto. Ouvimos há pouco, Conceição, algumas opiniões de alunos que estudam para ser jornalistas. Agora parece que tens aí um professor que quer dar a sua visão sobre aquilo que discutimos esta manhã. Exatamente, até porque este é um assunto não só quente e polémico do dia, mas é também um bom exemplo para se lançar como base de discussão numa turma de jornalismo como esta. O professor António Lopes estava-me exatamente a dizer isso, que normalmente pegam em temas muito concretos, em às vezes artigos de jornais, para lançar a discussão sobre diversos assuntos aqui na Universidade. Por exemplo, pegando neste caso da Operação Marquês e nesta decisão, desta providência cautelar, o que é que se poderia lançar como debate para estes alunos? Bom, para já, aquele tema que já é bastante debatido também, e tem sido debatido já há algum tempo esta parte, inclusive no prós e contras, que opôs o diretor do Correio da Manhã ao Miguel Sousa Tavares, nomeadamente o facto de haver ou não haver alguma promiscuidade entre a justiça e os meios de comunicação social. Aquilo que nós procuramos fazer aqui na nossa escola é pegar precisamente neste tipo de situações concretas que ocorrem diariamente e que estão sempre nas primeiras páginas dos jornais e confrontar os nossos alunos com essas situações e propor um debate em torno delas, de modo a que, de uma forma o mais esclarecedora possível, consigamos perceber exatamente quais são, ou tentar esgotar todos os contornos e todas as implicações desse caso. Por exemplo, se estivesse aqui numa aula a discutir este tema, que dados é que lançaria para a mesa? De que forma é que os explicaria de forma a refletirem sobre as questões que tudo isto envolve? Bom, eu começaria já por pegar neste mesmo contexto e dirigir-me à turma e perguntar-lhes até que ponto o facto de nós estarmos em direto na televisão, por exemplo, não é isto constituir por si só uma forma de pressão dos meios de comunicação social sobre a justiça. Por exemplo, o facto de se dirigirem a uma escola como esta, uma escola em que ela tem como nome Escola Superior de Educação e de Comunicação e que tem como um dos seus principais cursos o curso de Ciências da Comunicação, ao entrevistarem futuros jornalistas ou public relations, não estarem os meios de comunicação, neste caso a SIC Notícias, sem qualquer desprimor para a SIC Notícias, que eu muito respeito e que vejo com assiduidade, estarem de algum modo a pressionar a justiça no sentido de criar uma imagem, uma certa suspeição sobre a isenção do exercício dessa mesma justiça, por exemplo. Mas acha que não deve ser debatida esta questão destes limites impostos a determinados órgãos de comunicação social, nomeadamente, e não a outros, por exemplo? Aliás, a questão é precisamente, coloca-se precisamente nesse plano, ou seja, saber até que ponto é que o exercício da justiça, não é? Que nós teremos de defender a todo o custo, porque, para todos os efeitos, isto é um Estado de Direito e rege-se por leis, não é? Não incorre o risco de alguma arbitrariedade e, por outro lado, também, porque eles vão ser futuros jornalistas, sabemos até que ponto é que o próprio jornalista também não incorre em algum risco de ser arbitrário no modo como seleciona, do modo como expõe, como constrói, no fundo, e agora vou utilizar aqui um termo que é muito querido de José Sócrates, não é? Como constrói a narrativa em torno da história, ou seja, no fundo tentar perceber até que ponto é que não corremos o risco de haver excessos de um lado e do outro. Muito obrigada. Fica aqui mais uma opinião das muitas que temos ouvido ao longo desta manhã, a opinião de um professor que exatamente está numa sala de aula com futuros jornalistas a discutir esta temática do segredo de justiça, da liberdade de expressão, da liberdade de informação também. Obrigada, Conceição Ribeiro, pela participação nesta opinião pública e pelas opiniões que recolheste.